Olá, família do canal. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido. Meu nome é Léo Monteiro, tenho 19 anos e até pouco tempo atrás eu era o herdeiro de um dos maiores impérios evangélicos do Brasil, o Ministério Monteiro, liderado pelo meu próprio pai, o apóstolo Samuel Monteiro. Hoje, você vai ver como eu consegui minha vingança da melhor forma, usando a própria máquina de manipulação do meu pai para expor a verdade dele para milhões de pessoas, ao vivo, durante o evento mais importante do ano. A imagem de santo que ele construiu se desfez diante do mundo todo. Eu cresci sendo o filho do apóstolo, o menino de ouro. Tinha tudo, carros, dinheiro, o respeito de uma comunidade inteira que me via como futuro líder. Mas por dentro, eu sentia um vazio que nada disso preenchia. Eu via a fé sendo tratada como um produto, e as pregações do meu pai soavam mais como estratégias de marketing do que como a palavra de Deus. Eu vivia num palco, mas minha alma estava nos bastidores, procurando por algo real, algo que fizesse sentido de verdade para mim. Minha busca me levou a pesquisar na internet, e foi quando descobri a história de Carlo Acutis, um jovem italiano que usou a tecnologia para evangelizar. Naquela noite, algo aconteceu. Tive uma experiência que só posso descrever como uma mensagem, uma clareza digital que me mostrou um caminho diferente. Senti um chamado para a Eucaristia, para a fé católica. Não era uma rebeldia de adolescente. Era a resposta que eu vinha procurando a vida inteira. Pela primeira vez, eu senti paz de verdade em meu coração. Achei que devia ser honesto, que meu pai, um homem que pregava sobre a verdade, entenderia. Fui até o escritório luxuoso dele no topo do prédio do ministério, e contei tudo. Ele me ouviu com um silêncio gelado, com o diácono Salles seu braço direito parado ao lado como um guarda. A reação dele não foi de um pai preocupado, mas de um CEO vendo sua marca ser ameaçada. Ele me olhou com desprezo e disse as palavras que selaram meu destino. Você não é meu filho. É um caso perdido, um tolo enganado por ídolos papistas. Você não tem lugar aqui. Naquele instante, na frente do diácono, ele me deserdou. Me expulsou de casa e da minha própria vida apenas com a roupa do corpo, bloqueando meu acesso a tudo. De herdeiro a sem teto em menos de 5 minutos, tudo por causa da minha fé. A hipocrisia era inacreditável. Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Eu estava do lado de fora, no frio da noite olhando para o topo do prédio gigantesco do Ministério Monteiro. Lá em cima ficava o escritório do meu pai, um lugar que até poucos minutos atrás era o meu futuro. Agora, eu estava na calçada, apenas com a roupa do corpo, e o segurança na porta já tinha recebido ordens para não me deixar entrar de novo. O vento gelado parecia entrar na minha alma, e cada carro que passava iluminava por um segundo a minha nova realidade. Eu não tinha para onde ir, eu era um estranho na cidade que sempre chamei de minha. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça, mais frias que o vento da noite. Você não é meu filho. É um caso perdido. Ele não gritou. Foi pior. Ele falou com a calma de um juiz dando uma sentença de morte, com o diácono Salles ao seu lado, balançando a cabeça em concordância. Não havia dor no rosto do meu pai, apenas uma decepção empresarial, como se eu fosse um investimento que deu errado. Aquele olhar de desprezo foi a facada final, o momento em que o pai que eu amava desapareceu, e só sobrou o apóstolo Samuel Monteiro, o CEO da fé. No mesmo instante meu celular vibrou pela última vez com uma notificação do banco, acesso bloqueado. Tentei abrir o aplicativo da nossa rede familiar e minha senha já não funcionava. Fui apagado do sistema, digitalmente deserdado em tempo real. Eles não perderam um segundo. A eficiência com que me cortaram de tudo mostrava que aquilo não foi uma decisão de momento de cabeça quente. Foi uma execução fria e planejada. Eu não era mais Léo Monteiro, herdeiro. Eu era um problema que acabava de ser resolvido e descartado. A humilhação queimava mais do que o frio. Pensei em todos os anos que passei ao lado dele, aprendendo a sorrir para as câmeras, a apertar as mãos certas, a ser a imagem perfeita do filho do apóstolo.
Tudo aquilo era uma mentira. A família, o amor, o perdão que ele tanto pregava no altar, nada daquilo se aplicava a mim, no momento em que minha fé não servia mais aos seus negócios. A hipocrisia era tão grande que me sufocava, e a dor começou a se transformar em outra coisa, uma clareza gelada e afiada. Naquela calçada, vendo as luzes da cidade que pareciam zombar de mim, eu soube que aquilo não ficaria assim. A verdade que eu encontrei me custou tudo, mas a mentira que ele vivia iria custar a ele muito mais. Ouça a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Crescer como Léo Monteiro era viver dentro de um comercial de margarina. Eu era o filho de ouro, o orgulho do apóstolo, o garoto que tinha tudo. Desde pequeno minha vida era uma agenda de eventos da igreja, sessões de fotos e aparições públicas. Eu aprendi a falar em público antes mesmo de aprender a chutar uma bola direito. As pessoas me tratavam com uma reverência que eu não entendia. Me viam não como um menino, mas como o futuro do ministério, o sucessor de um trono que eu nunca pedi. Meu pai me deu os melhores carros, as roupas mais caras, uma educação de elite, mas ele nunca me deu seu tempo de verdade. Nossas conversas eram sempre sobre o ministério, sobre a imagem, sobre os números. Como foi sua aparição no evento de jovens? Ele perguntava, em vez de como você está se sentindo. Eu era o principal produto da marca Monteiro, e precisava estar sempre impecável, sorrindo e acenando, mesmo que por dentro eu me sentisse completamente oco. A solidão era minha companheira constante. Nos corredores da nossa mansão, o silêncio era quebrado apenas pelos sons distantes dos empregados. Meus amigos eram filhos de outros pastores ou de doadores importantes da igreja, e nossas amizades pareciam mais alianças estratégicas do que laços verdadeiros. Eu não podia confiar em ninguém, pois qualquer desabafo meu poderia virar fofoca e manchar a imagem perfeita da nossa família. Então, eu guardava tudo para mim. Essa solidão me empurrou para o mundo digital. O computador era meu único refúgio, um lugar onde eu não era o filho do apóstolo, mas apenas um usuário anônimo. Foi ali que eu aprendi a programar, a entender como a internet funcionava de verdade. Eu devorava livros de código, assistia a tutoriais, e passava madrugadas construindo pequenos programas, fascinado pela lógica e pelo poder de criar algo do nada. Era o único lugar onde eu sentia que tinha algum controle sobre minha vida. Enquanto meu pai usava a tecnologia para transmitir seus cultos e arrecadar dízimos, eu via nela algo mais. Via uma ferramenta para conectar pessoas, para compartilhar conhecimento, para encontrar a verdade. Eu comecei a questionar as coisas. As pregações dele, que antes me pareciam tão poderosas, agora soavam como discursos de vendas bem ensaiados, cheios de gatilhos emocionais para fazer as pessoas abrirem suas carteiras. Eu via a fé sendo embalada e vendida como um produto qualquer. Essa inquietação me levou a pesquisar sobre outras formas de fé, outras histórias. Eu queria encontrar algo real. Algo que não dependesse de palcos iluminados e de promessas de prosperidade. Foi numa dessas noites de busca que me deparei com a história de um jovem italiano chamado Carlo Acutis. Um garoto que amava Jesus e programação, que usou seu talento com computadores para criar um catálogo de milagres eucarísticos. A história dele me atingiu como um raio. Pela primeira vez, eu vi alguém que unia os dois mundos que me fascinavam, a fé e a tecnologia. E ele fazia isso não para construir um império, mas por puro amor, por um desejo genuíno de compartilhar sua crença. Aquilo ressoou em mim, de uma forma que nenhuma pregação do meu pai jamais conseguiu. Senti uma conexão imediata, como se aquele jovem, mesmo de outro tempo e lugar, estivesse falando diretamente comigo, me mostrando que havia outro caminho. Naquela noite algo mudou. Tive uma experiência profunda, uma sensação de clareza que invadiu meu quarto escuro. Senti um chamado forte para a Eucaristia, para a simplicidade e a profundidade da fé católica que Carlo Acutis tanto amava. Não foi uma rebeldia, não foi uma fase, foi como encontrar uma porta que eu nem sabia que estava procurando. Naquele momento o vazio que me acompanhava há anos começou a ser preenchido por uma paz que eu nunca tinha sentido. Ingenuamente, achei que meu pai, um homem que construiu sua carreira falando sobre a verdade e a transformação, ficaria feliz por mim.
Achei que ele entenderia que eu finalmente tinha encontrado Deus de uma forma pessoal e verdadeira, mesmo que fosse diferente da dele. Eu decidi que precisava ser honesto, que precisava compartilhar essa descoberta com ele. Eu ainda o via como meu pai, acima de tudo. Marquei uma hora para falar com ele, como se fosse uma reunião de negócios. Subi pelo elevador privativo até o último andar, o coração batendo forte. O escritório dele era um santuário de poder, com paredes de vidro que mostravam a cidade inteira aos seus pés. Ele estava sentado atrás de sua mesa maciça de mogno, e o diácono Salles estava de pé a seu lado, como sempre, seu fiel escudeiro, com um olhar que nunca me pareceu confiável. Contei tudo. Falei sobre minha busca, sobre o vazio, sobre Carlo Acutis e sobre a paz que eu encontrei. Falei com a sinceridade de um filho que só queria ser compreendido pelo pai. Ele me ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Seus dedos batucavam suavemente na mesa, o único sinal de sua impaciência. O ar na sala ficou pesado, elétrico, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Quando terminei de falar, o silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Meu pai olhou para o diácono Salles, e eles trocaram um olhar que eu não soube decifrar. Então, ele se virou para mim, e o rosto dele não tinha nenhuma compaixão. Era o rosto de um CEO avaliando uma crise de imagem. Ele viu minha conversão não como um ato de fé, mas como uma traição à marca Monteiro, um problema que precisava ser eliminado. A voz dele saiu baixa, controlada e cortante como vidro quebrado. Ele me acusou de estar sendo enganado por ídolos papistas e de ter caído em uma ilusão demoníaca. Cada palavra era calculada para me diminuir, para destruir a experiência sagrada que eu tinha acabado de compartilhar. Ele não estava tentando me salvar. Estava me condenando para proteger seu império da mancha de ter um filho católico. Foi então que ele pronunciou a sentença, na frente do diácono, para que não houvesse dúvidas de que aquilo era uma decisão oficial. Você não tem lugar aqui, ele disse. E com essa frase, ele não apenas me expulsou de casa, ele me apagou da história da família, me transformou num fantasma. Aquele foi o momento em que meu pai morreu para mim, e em seu lugar nasceu o homem que eu precisaria derrotar. Ao sair daquele prédio, eu não perdi apenas uma casa e dinheiro, eu perdi a ilusão de que eu tinha uma família. Fui traído da forma mais profunda possível, por minha própria fé, pelo meu próprio pai, mas, em meio à dor e à humilhação, uma nova força começou a crescer dentro de mim, uma determinação de que a verdade, a minha verdade, viria à luz. E eu usaria a única arma que ele nunca soube que eu tinha para fazer isso. É muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. Os primeiros dias foram um borrão de frio e fome. Eu, que nunca tinha me preocupado com a próxima refeição, agora sentia a dor oca no estômago como uma presença constante. Passei a primeira noite encolhido em um banco de praça, usando meu casaco fino como um cobertor inútil contra o vento cortante da madrugada. Cada farol de carro que passava era um lembrete de que o mundo continuava girando, indiferente ao fato de que o herdeiro do Ministério Monteiro agora não tinha nem um teto sobre a cabeça. Tentei ligar para minha mãe. O telefone chamou várias vezes antes de ela atender, a voz baixa e tensa, como se estivesse com medo de ser ouvida. Eu implorei, não por dinheiro, mas por um lugar para ficar, só por uma noite. A resposta dela foi a primeira de muitas facadas. Seu pai tomou a decisão, Léo. Você precisa entender as consequências das suas escolhas. Ore para que Deus te mostre o caminho de volta. Ela desligou. A porta da minha própria família tinha sido trancada por dentro. A humilhação de revirar lixeiras em busca de algo para comer é uma experiência que te quebra e te reconstrói de uma forma diferente. Aquele Léo, o garoto do carro importado, morreu ali, atrás de uma padaria, com as mãos sujas e o rosto manchado de lágrimas de raiva. O cheiro do pão fresco que vinha de dentro era uma tortura. Eu era um fantasma olhando para uma vida que não era mais minha, separado dela por uma parede de vidro invisível.
Com o pouco dinheiro que um estranho me deu por pena, consegui pagar por um lugar em um albergue. O cheiro de mofo e desinfetante barato impregnava tudo. Deitado em um beliche ouvindo o ronco e os murmúrios de homens que a vida tinha derrotado, eu me dei conta da verdade. Eu era um deles agora. A única diferença é que eu sabia exatamente quem tinha me colocado ali. Não foi o destino, não foi Deus, foi meu próprio pai. A notícia da minha rebelião se espalhou como fogo na comunidade da igreja. Eu era o assunto principal dos grupos de oração e das fofocas pós-culto. As palavras que usavam para me descrever eram cruéis, herege, desviado, influenciado por demônios. De um dia para o outro, eu passei de futuro líder a um exemplo do que acontece quando você abandona a verdadeira fé. Eles não me viam como uma pessoa sofrendo, mas como um traidor que merecia o castigo. Encontrei com alguns antigos amigos na rua, pessoas com quem cresci, com quem dividi segredos e risadas. A reação era sempre a mesma, um olhar de choque, seguido por um desvio rápido dos olhos. Eles atravessavam a rua, fingiam uma ligação no celular, qualquer coisa para não terem que falar comigo. O isolamento era total. Era como se eu tivesse contraído uma doença contagiosa, e a doença era a minha nova fé. Minha namorada, filha de um dos pastores auxiliares, me mandou uma mensagem de texto que parecia um sermão. Falava sobre como eu tinha decepcionado a todos, especialmente a ela. Citava versículos sobre falsos profetas e sobre o perigo da idolatria. Não havia uma única palavra de preocupação ou de amor. Era um rompimento e uma condenação. Tudo em um parágrafo. Fui julgado e sentenciado por todos que um dia disseram me amar. As redes sociais, que antes eram cheias de fotos minhas sorrindo em eventos da igreja, se tornaram um tribunal digital. Membros da congregação inundavam meus perfis com comentários agressivos, me chamando de Judas, dizendo que eu tinha vendido minha alma. A máquina de comunicação do ministério que eu ajudei a construir, agora era usada para me destruir publicamente, para garantir que ninguém sentisse pena do filho pródigo. Busquei refúgio em uma pequena paróquia católica no centro da cidade. Era silenciosa, humilde, o oposto de tudo que eu conhecia. Mas, sentado no banco de madeira, eu não senti a paz que esperava. Senti-me um impostor. O peso do meu passado, a figura do filho do apóstolo, ainda me assombrava. Eu tinha perdido um lar, e ainda não sabia como construir um novo. Estava perdido entre dois mundos, sem pertencer a nenhum. A necessidade de sobreviver me forçou a procurar emprego. Foi um choque de realidade. Meu sobrenome, Monteiro, que antes abria todas as portas, agora era um obstáculo. Ninguém queria contratar o filho problemático e deserdado do famoso apóstolo. Tive que engolir meu orgulho, omitir meu passado e aceitar a primeira coisa que apareceu. Um emprego em uma central de telemarketing que funcionava 24 horas por dia. O trabalho era desumano. 8 horas por dia, preso em um cubículo, ouvindo reclamações e xingamentos de pessoas desconhecidas através de um fone de ouvido. Minha voz, que um dia foi treinada para discursar para multidões, agora era usada para repetir frases prontas de um script. Cada ligação era um lembrete do quão baixo eu tinha caído, de herdeiro de um império a um operador anônimo. Com meu primeiro salário, aluguei uma kitnet minúscula em um bairro afastado. O lugar era úmido, as paredes tinham manchas de mofo, e a única janela dava para uma parede de tijolos. O som dos vizinhos brigando, e da rua movimentada, era constante. Era o meu palácio. Um palácio de miséria, mas era meu. Pela primeira vez em semanas, eu tinha uma porta para trancar. As noites eram as piores. O silêncio da kitnet era ensurdecedor, preenchido apenas pelas memórias da minha vida antiga. Eu me lembrava do conforto da minha cama, da vista da cidade, a partir da janela do meu quarto na mansão. Agora, minha janta era macarrão instantâneo, comido no chão, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma mesa. O contraste era uma forma de tortura diária. A rotina era esmagadora: trabalhar, comer, dormir. Eu estava exausto não só fisicamente, mas na alma. Sentia que estava desaparecendo, me tornando apenas mais uma peça na engrenagem da cidade, sem nome, sem história.
A raiva e a dor iniciais deram lugar a um cansaço profundo, a uma apatia perigosa. Eu estava começando a acreditar no que eles diziam sobre mim, que eu era um caso perdido. E então, eu o via. No caminho para o trabalho, em um outdoor gigante, o rosto do meu pai sorria para a cidade. A foto era impecável, o terno caro, o olhar transmitindo uma falsa serenidade. A frase abaixo da foto dizia: Ministério Monteiro, restaurando famílias, curando corações. Aquela hipocrisia descarada reacendeu algo dentro de mim, uma brasa de raiva que a exaustão não conseguiu apagar. À noite na minha TV de segunda mão passava o programa dele. Ele estava no palco, chorando, falando sobre o amor incondicional de Deus, e a importância do perdão dentro de casa. Ele contava histórias sobre como a família era a base de tudo. A plateia aplaudia, comovida, e eu estava ali, na minha kitnet mofada, a prova viva de que tudo aquilo era uma grande e lucrativa mentira. Ao lado dele, no palco e nos outdoors, estava sempre o diácono Salles, com seu sorriso oleoso e olhar calculista. Eu me lembrava do jeito que ele me olhou no escritório, com satisfação, enquanto meu pai me destruía. Salles não era apenas um funcionário. Ele era o arquiteto da crueldade, o homem que ajudava a manter a fachada do meu pai intacta, custe o que custar. O ministério prosperava. Nas redes sociais eles postavam testemunhos de pessoas que doaram tudo o que tinham e receberam milagres em troca. A máquina de arrecadação estava mais forte do que nunca, explorando a fé e a vulnerabilidade das pessoas. E eu sabia por ter crescido lá dentro que tudo era cuidadosamente orquestrado, cada testemunho, cada lágrima no palco. Uma noite, a lembrança de uma conversa com meu pai me veio à mente com uma clareza dolorosa. Eu era criança, e ele me disse: Léo, a nossa palavra é tudo o que temos. A verdade é o alicerce desta obra. Ouvir aquela frase na minha memória, sabendo o que eu sabia agora, transformou minha dor em uma determinação fria. A hipocrisia dele não seria apenas a causa da minha queda, seria a causa da queda dele também. Cheguei ao fundo do poço. Sentei no chão escuro da minha kitnet, o desespero me sufocando. Eu não tinha nada nem ninguém. Por um momento, a ideia de desistir de tudo pareceu um alívio. Fechei os olhos e rezei, mas não uma oração de súplica. Pedi por força, por um sinal, por um propósito para toda aquela dor. Pedi por justiça. Meu olhar caiu sobre meu velho laptop, um modelo simples que eu tinha comprado com o dinheiro de um trabalho de verão anos atrás. Era a única coisa que me conectava ao meu antigo eu, ao garoto que amava a lógica e a beleza do código. Abri a tampa e a tela iluminou meu rosto no escuro. Ali, naquele brilho, estava a minha única ferramenta. Lembrei-me da história que me colocou neste caminho, Carlo Acutis. Um jovem que usou seu dom com a tecnologia, não para construir um império de mentiras, mas para espalhar uma verdade na qual ele acreditava. A inspiração voltou, não como um consolo, mas como uma arma. A fé me deu um motivo, mas minhas habilidades me dariam os meios. Meu pai e Salles usavam a tecnologia para manipular, para criar uma ilusão, para explorar. Eles construíram seu castelo sobre uma fundação digital de dados e gatilhos emocionais. A ideia começou a se formar na minha mente, clara e afiada como um caco de vidro. E se eu usasse a mesma ferramenta, não para destruir, mas para revelar? Aquele foi o fim do meu luto. Naquela noite, na solidão da minha kitnet, o filho deserdado morreu, e o estrategista nasceu. Minha dor não tinha sido em vão. Era o combustível que eu precisava. O versículo de Lucas que eu tinha lido tantas vezes agora soava como uma profecia pessoal, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Meu pai me tirou tudo, mas esqueceu de uma coisa. Ele me ensinou como seu império funcionava por dentro. Ele me deu acesso irrestrito à sua máquina por anos. E ele nunca soube que, enquanto ele me via como um rostinho bonito para as câmeras, eu estava aprendendo cada linha de código, cada vulnerabilidade do sistema. A queda dele não seria um ato de vingança barulhenta. Seria uma execução silenciosa e digital. E eu seria o arquiteto. Meu pai e o diácono Salles cometeram um erro fatal, um erro nascido da arrogância deles.
Eles me viam como um garoto mimado, um rostinho bonito para ser exibido nos eventos, o herdeiro que só sabia gastar dinheiro. Eles nunca nem por um segundo se deram ao trabalho de olhar para o que eu fazia nas madrugadas, trancado no meu quarto. Para eles, meu fascínio por computadores era só um passatempo de adolescente, uma brincadeira de menino que me mantinha ocupado e longe de problemas reais. Eles não podiam estar mais enganados. Essa subestimação foi o maior presente que eles poderiam ter me dado. Enquanto meu pai investia milhões na infraestrutura digital do ministério, em câmeras de última geração, em um sistema de transmissão ao vivo e numa plataforma de doações online, ele nunca perguntou como tudo aquilo funcionava. Ele só queria o resultado, a imagem perfeita e o dinheiro entrando. Mas eu perguntava. Eu passava horas com a equipe de TI, não como filho do chefe, mas como um aprendiz curioso, devorando cada detalhe. O recurso oculto que eu tinha não era dinheiro ou um contato influente. Era conhecimento. Um conhecimento profundo e íntimo da espinha dorsal digital de todo o Império Monteiro. Eu conhecia os servidores, as linguagens de programação que eles usavam, as falhas de segurança que a equipe de Salles, sempre cortando custos, nunca se preocupava em consertar. Eu sabia onde cada dado era armazenado, como as doações eram processadas e, o mais importante, como a informação fluía dentro daquela máquina. Meu pai me via como um teólogo amador, mas a verdade é que eu era um arquiteto digital autodidata. Inspirado por Carlo Acutis, eu não via a tecnologia apenas como uma ferramenta, mas como uma linguagem, uma forma de encontrar e expressar a verdade. Minha nova fé católica não me tornou fraco ou ingênuo como meu pai pensava. Pelo contrário, ela me deu uma clareza moral, um propósito para o meu talento. Eu não queria vingança pela vingança, eu queria justiça. Queria que a verdade viesse à luz. Enquanto trabalhava no telemarketing, minha mente operava em segundo plano, mapeando cada passo do meu plano. Eu não precisava invadir o sistema deles à força. Em muitos aspectos, eu ainda tinha as chaves. Anos de acesso administrativo senhas antigas que a equipe de TI nunca se lembrava de revogar para o filho do apóstolo. Eles me apagaram da folha de pagamento, mas se esqueceram de me apagar das fundações digitais que eu ajudei a construir. Minha queda me deu a cobertura perfeita. O anonimato. Ninguém esperaria que o garoto deserdado, que mal tinha dinheiro para comer, estivesse silenciosamente preparando um contra-ataque digital. Eles me imaginaram quebrado, derrotado, talvez até rastejando de volta para pedir perdão. A imagem deles de mim era de um fraco. E essa imagem era meu maior escudo. Eles estavam olhando na direção errada, esperando um ataque que nunca viria. Minha estratégia não era roubar dinheiro ou vazar e-mails embaraçosos. Isso seria baixo, seria usar as armas deles. Meu plano era mais elegante, mais justo, eu usaria a própria máquina de manipulação deles para se expor. Eu faria com que a tecnologia que eles usavam para explorar a fé das pessoas se tornasse o espelho que mostraria a verdadeira face deles para o mundo. A justiça seria poética e, acima de tudo, inegável. A Bíblia, que meu pai tanto citava de forma seletiva, tornou-se meu guia. Em Lucas 8:17 da manhã, Jesus diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Aquilo não era mais apenas um versículo. Era meu chamado, minha missão. Senti que Deus não me deu essa habilidade por acaso. Ele me colocou naquela posição, me permitiu ver a corrupção por dentro, para que eu pudesse ser o instrumento da verdade. Comecei a trabalhar, cada centavo que eu economizava do meu salário miserável, ia para um café com internet rápida, onde eu podia trabalhar sem ser rastreado. Criei uma identidade online completamente nova, um fantasma digital. Deixei de ser Léo Monteiro, o filho caído, e me tornei um observador silencioso, mapeando as vulnerabilidades e esperando o momento certo para agir. Meu pai e Salles construíram um castelo de cartas digital, e eles estavam tão orgulhosos de sua altura que nunca notaram que a fundação era frágil. Eles se concentraram na aparência, no palco, nas luzes. Eu, por outro lado, estava focado na estrutura,
nos parafusos, no código que mantinha tudo de pé. E eu sabia exatamente qual parafuso remover para que tudo desmoronasse sob seu próprio peso. A ironia era deliciosa. Eles me expulsaram por abraçar uma fé que eles consideravam antiquada e baseada em ídolos. No entanto, a queda deles viria de algo que eles adoravam mais do que a Deus: a tecnologia. Eles a usaram para ganância e poder, e eu a usaria para a verdade. Era uma batalha espiritual travada em um campo de batalha digital. Minha força não vinha do ódio, embora a raiva ainda estivesse lá, queimando em fogo baixo. Minha força vinha da minha nova fé. Cada noite, na minha kitnet, eu rezava. Pedi a Deus não por vingança, mas por coragem para fazer o que era certo, para expor a mentira que estava envenenando a fé de milhares de pessoas boas e sinceras que acreditavam no meu pai. O plano começou a tomar forma claro e preciso na minha mente. Não seria um ataque destrutivo. Seria uma revelação. Eu não precisava gritar a verdade para o mundo. Eu só precisava ligar um interruptor e deixar que a própria criação do meu pai falasse por si mesma. A verdade é poderosa, e a deles era feia demais para sobreviver à luz do dia. Eles jamais imaginaram que eu tinha essa capacidade. Para eles, eu era apenas uma peça no tabuleiro deles, uma peça que eles removeram do jogo. Eles não perceberam que eu não era uma peça. Eu era o jogador do outro lado da mesa, silenciosamente observando cada movimento deles, esperando o momento perfeito para declarar o cheque-mate. A vingança estava a caminho, não como uma tempestade barulhenta, mas como uma correnteza silenciosa e invisível que estava prestes a puxar o império deles para o fundo do mar. E o mais irônico de tudo é que eles mesmos tinham construído a embarcação que estava prestes a afundar. Eu só precisava fazer um pequeno furo no casco. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. A noite da colheita da fé chegou, e com ela, o ápice do cinismo do meu pai. Da minha kitnet, eu assisti a transmissão ao vivo pelo meu laptop. O palco era uma obra de arte da manipulação, luzes quentes, música suave, e um telão de LED gigantesco mostrando imagens de famílias sorrindo. Milhares de pessoas estavam na plateia, e milhões assistiam de casa, com os corações abertos e as carteiras prontas. Eu não sentia nervosismo, apenas uma calma gelada. O código estava pronto, a porta dos fundos do sistema estava aberta, e eu só precisava esperar pelo momento exato. Meu plano não era um ataque de força bruta, era uma cirurgia de precisão. Meu pai estava no auge da sua performance. Com lágrimas ensaiadas escorrendo pelo rosto, ele contava uma história comovente sobre uma viúva que doou suas últimas economias e foi milagrosamente curada. A voz dele, embargada de uma falsa emoção, ecoava pela arena. Ele ergueu as mãos para o céu e fez o apelo final, o momento em que a vulnerabilidade do público estava no seu ponto mais alto. Abra seu coração e sua carteira para a obra do Senhor, ele clamou. A tela atrás dele começou a exibir o número da conta para doações. Foi o sinal que eu esperava, a deixa perfeita para o meu ato final. Com o coração batendo forte, mas com as mãos firmes, apertei a tecla Enter. Naquele instante, o script que passei meses construindo foi ativado, viajando silenciosamente pelas fibras ópticas até o servidor central do ministério. Não houve explosão, nem alarme. Foi um comando simples, executado a quilômetros de distância, no meu cubículo úmido. A minha vingança não seria um grito, mas um sussurro digital que ecoaria como um trovão no templo de mentiras que ele havia construído. A verdade estava a caminho, e não havia nada que o dinheiro dele pudesse fazer para impedi-la. Os telões gigantes atrás do meu pai piscaram por um segundo, e a imagem da conta bancária desapareceu. No lugar dela, surgiu um texto frio, em fonte de computador. Eram os dados brutos do algoritmo, à mão do pastor, sendo exibidos em tempo real. A plateia ficou em silêncio, confusa. A câmera deu um close no rosto do meu pai,
que ainda não tinha percebido. Mas o mundo inteiro podia ler. Alvo, viúva, 78 anos. Gatilho emocional, aniversário de morte do marido. Ação, enviar mensagem, do céu. Meta de doação, R$5.000. A verdade nua e crua da sua máquina predatória. O sorriso do meu pai congelou. Seus olhos se arregalaram em pânico quando ele finalmente entendeu o que estava acontecendo na tela atrás dele. O diácono Salles, ao lado do palco, ficou pálido, gesticulando freneticamente para a equipe técnica. Mas era tarde demais. Meu script havia bloqueado o acesso deles ao sistema de vídeo. A cada segundo, um novo perfil de uma pessoa vulnerável aparecia na tela, detalhando a estratégia cruel para extrair dinheiro dela. A máquina que eles criaram para manipular estava, agora, expondo a verdade para milhões de telespectadores. A transmissão foi cortada abruptamente, mas o estrago era irreversível. Em segundos, os clipes da tela hackeada se tornaram virais nas redes sociais. A hashtag Cerquilha Apóstolo Predador explodiu. O silêncio na arena foi substituído por um murmúrio de choque e raiva. As pessoas estavam se levantando e indo embora, olhando para o palco com nojo. O império de mentiras do meu pai desmoronou ao vivo, diante do mundo, não por uma bomba ou um escândalo sexual, mas pela luz da sua própria e sórdida verdade. Ele não foi destruído por um inimigo, ele foi destruído por sua própria criação. Fechei a tampa do meu laptop, o som da rua parecia distante. Ali, no silêncio da minha kitnet, não senti euforia, nem um desejo de comemorar. Senti paz. Uma paz profunda e serena que eu não sentia desde o dia em que fui expulso. A justiça tinha sido feita, não com ódio, mas com a verdade. Minha dignidade, que me foi roubada naquele escritório luxuoso, estava de volta. Eu não precisava que ninguém soubesse que fui eu. Bastava que a verdade fosse conhecida. Finalmente, eu estava livre. Se você chegou até o final do vídeo, comente a frase "Jesus é bom", e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais histórias como essa.